Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos conversar então sobre este calhamaço aqui, O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Eu sei que esse é um livro preferido de muita gente, enfim, foi uma leitura concluída, fazia bastante tempo que eu queria fazer a leitura desse livro aqui. E a minha experiência de leitura foi um pouco ambígua com O Conde. Quando eu comecei a ler, e sempre que eu falava sobre esse livro, muita gente mandava uma mensagem de: esse é meu livro preferido da vida, eu amo esse livro, espero que seja um preferido para você também. Então talvez até tenha se criado uma expectativa em cima dessa leitura que até elevou um pouco essa ideia, mas a minha experiência não foi no sentido de tornar esse livro um preferido da vida, especialmente pelo final dele, especialmente pela ideia central aqui com esse personagem principal que é o Conde de Monte Cristo. Nesse vídeo eu quero trazer tanto uma resenha para quem ainda não leu, para se preparar para entender mais ou menos o que esperar desse livro aqui, mas depois a gente conversa um pouco sobre esse final e essa expectativa para vocês entenderem também por que esse livro não se tornou um preferido. Então a gente pode conversar um pouco melhor, né, sobre essa leitura aqui. Sei que muita gente já vai perguntar sobre a edição. Eu li tanto nessa edição aqui quanto na da Zahar no Kindle, porque esse é um livro muito bom de ler no Kindle, né? Ele tem aí suas mais de 1000 páginas, mas é um livro que flui muito, é uma leitura que vai muito rápido, até pelo seu formato mesmo. Esse livro aqui era publicado em folhetim, começou a ser publicado em 1844, então a ideia é sempre fazer algo com que o leitor se conecte ao livro, se conecte à história a ponto de querer ler o próximo capítulo, né? Próxima semana sai mais um capítulo desse livro e você fica, então, acompanhando. Então é até um livro muito bom de começar a ler os clássicos, apesar do tamanho. Para quem já é acostumado com livros um pouco maiores e quer se aventurar num clássico da literatura, esse aqui é uma ótima pedida, justamente por esse formato. Bom, agora para trazer um pouquinho do que é essa história, e eu acho que todo mundo ouve falar de alguma forma dessa história aqui, porque é considerada, talvez em tamanho a gente pode dizer que é de fato a maior história de vingança da literatura, então já tem até uma ideia no imaginário popular, uma ideia de que esse livro meio que já se tornou esse ícone da vingança, né? Mas aqui a gente acompanha, e eu vou resumir basicamente a primeira parte, assim, então não tem spoiler, né? Não é uma grande abertura do que é o enredo desse livro, mas nós temos aqui Edmond Dantes sendo esse personagem principal, nosso protagonista, e ele é um homem jovem que tem uma noiva muito bonita, Mercedes, que cuida de seu pai, que é mais velho, e ele tá para ser promovido para capitão no navio, ele tem essa função de marinheiro, ele tem tudo para ter uma vida brilhante pela frente, só que 3 pessoas do seu entorno, pessoas que até se dizem amigas dele, né, sentem muita inveja disso. Um porque queria se casar com a Mercedes, outro porque sente bastante inveja do sucesso financeiro, do sucesso profissional do Edmond Dantes, e o outro também por questões com a família dele, por questões também de muita inveja, muita soberba. Então esses 3 homens vão se unir para fazer um conluio contra Edmond Dantes. Basicamente o que eles vão fazer é colocá-lo como se fosse um conspirador contra o governo francês, e eles colocam que Edmond Dantes estaria ajudando o Napoleão Bonaparte a voltar para a França. E isso é um contexto histórico interessante, porque de fato aconteceu, né? Trata aí do governo dos 100 dias, porque basicamente, primeiro Napoleão cai, e ele vai ser exilado, então, na ilha de Elba, e é uma ilha que nem é muito longe, assim, da França, então foi uma coisa meio equivocada que eles tomaram essa medida de exilá-lo ali, mas enfim. E ele vai realmente fazer uma conspiração para voltar para a França, para voltar para Paris, e lá ele vai liderar um governo de 100 dias, realmente, ali em Paris. Depois tem o contexto da Batalha de Waterloo, em que ele efetivamente é vencido e ele vai ser exilado em Santa Helena, né? Mas então a ideia toda é que o Edmond Dantes teria participado dessa conspiração e com isso ele acaba indo preso. E ele vai ficar preso por muitos anos, se eu não me engano, são 15 anos, uma média, pelo menos mais de 10 anos, então é um período longo que ele vai passar na prisão. E vai ter essa ideia mesmo, né, do contexto histórico da França, que é um contexto bastante conturbado ali, o início do século XIX. É bem interessante que um livro clássico sempre vai te trazer esse contexto, vai
te ajudar a aprender um pouco mais sobre isso, é algo que eu gosto muito, né? Mas eu não acho que pro enredo isso é tão importante. A questão do contexto realmente fica nessa primeira parte, que é essa conspiração contra o Edmond Dantes. De qualquer forma, ele vai preso, ele vai passar muitos anos ali na prisão e ele vai encontrar, então, um companheiro de cela, que é o Abade Faria. É um abade, né, então tem uma figura um pouco religiosa, que tem uma ideia de espiritualidade aqui sendo trazida também para a obra, mas o Abade Faria vai ensiná-lo muita coisa e vai especialmente colocar uma ideia ali na cabeça do Dantes, que é a ideia desse tesouro que estava enterrado na ilha de Monte Cristo. O Abade Faria, ele trabalhou ali com famílias muito ricas, italianas, de períodos passados, e ele sabia de um grande patriarca ali que faleceu e deixou esse tesouro enterrado lá. Então Dantes vai fazer toda uma estratagema para conseguir fugir da prisão, que é no castelo de If, para ir até essa ilha e conseguir então achar esse tesouro e se tornar um homem riquíssimo. Tudo isso acontece na primeira parte, então assim, a primeira parte do livro, e o livro tem 6 partes, é bem nesse geralzão, assim, e é engraçado porque quando a gente ouve falar de O Conde de Monte Cristo, a gente tem essa sinopse e talvez pense que o livro, pelo menos uma boa parte do livro, compreenda isso, né? Mas é simplesmente a primeira parte. Na primeira parte você já tem tudo isso acontecendo. E o enredo mesmo, né, o que se desenrola nas próximas partes do livro, é a vingança de Edmond Dantes. Não é à toa, né, que o Conde de Monte Cristo tem essa aura de ser o maior livro de vingança da literatura mundial. Eu acho que o número de páginas realmente seja, né? Então a gente tem aqui uma genialidade do Conde de Monte Cristo em colocar todas essas pessoas que concorreram para a prisão injusta dele em situações para sofrer essa vingança por todos os anos que ele passou na prisão. Ele vai perder o pai, ele vai perder a noiva, ele vai perder o emprego. Então, por conta de tudo isso, ele vai se vingar de quem colocou na prisão. Além daquelas 3 pessoas iniciais que eu falei, que fizeram toda essa conspiração, outro personagem bem importante para que ele tenha parado na prisão injustamente e que também vai sofrer muitas consequências nessa vingança, é o Villefort, que era o procurador do processo. E o Villefort tem um pai que era envolvido diretamente com a Revolução Francesa e estava efetivamente participando da tal conspiração para trazer Napoleão Bonaparte de volta para Paris. Então, para proteger o pai, o Villefort vai colocar tudo na conta do Dantes e vai permitir que essa prisão injusta ocorra. E é bem interessante a figura do Villefort, eu acho que é um dos personagens assim mais interessantes desenvolvidos aqui na história, assim como o Albert, que eu não vou dar spoiler para quem não leu ainda, mas eu adorei esse personagem, acho que foi um dos personagens que mais me cativaram também. Enquanto que o Conde de Monte Cristo em si, não sei, eu não me conectei muito a esse personagem, eu achei ele meio mórbido assim. Enfim, vamos conversar um pouco melhor sobre isso. Quando o Conde começa a planejar e efetivamente realizar as suas vinganças, ele vai criar para si vários personagens. É como se esse personagem tivesse várias facetas. Então, em determinados momentos, ele vai assumir a figura de um abade, em determinados momentos, ele vai assumir a figura de um lord inglês, depois ele é, de fato, o Conde de Monte Cristo, e ele ainda tem o Simbo Marujo, que é uma figura que ele vai emprestar da literatura, né? Se não me engano, é das Mil e Uma Noites, ou de alguma história correlata, alguma história do tipo, enfim. Então ele vai meio que criar personagens para ele, como se ele tivesse ali várias personalidades diferentes, que ele vai usar todas elas nessas vinganças. Ninguém percebe que é a mesma pessoa, ninguém percebe que Edmond Dantes é o Conde de Monte Cristo, enfim. E esse é um livro cheio de coincidências do tipo, parece que Paris é um bairro. E isso é comum também nesse tipo de livro, nesse tipo de romance. Quem lê, por exemplo, o Victor Hugo, já tá super acostumado com isso. Mas, de fato, é engraçado como todos os personagens se conhecem e se veem nos mesmos lugares, enfim. Um ponto que a gente pode conversar ainda sem spoiler, que eu acho que foi algo que todo mundo que leu comigo sentiu um pouco, é a alternância de ritmos na história. Eu li esse livro aqui na área de membros, né, com o pessoal aqui do canal que acompanha, e eu até esperava que mais gente amasse tanto esse livro, mas meio que todo mundo comentou um pouco sobre essa quebra, muitas vezes, de ritmo da história, e tem toda uma questão de que o Alexandre Dumas, ele meio que criou uma indústria, assim, né, de escrita das suas histórias, então ele trabalhava com ghostwriters até,
ele revolucionou essa ideia toda de que ele construiu uma base de história, ele dava ali os seus detalhes, mas ele tinha outras pessoas também escrevendo, então ele tem uma obra vastíssima e às vezes dá até uma sensação, eu não sei se é um viés, porque a gente já sabe disso, e aí lê o livro e fica meio que pescando momentos em que não parece o mesmo escritor, mas às vezes dá a impressão mesmo de uma quebra de ritmo, uma quebra ali da expectativa da leitura, que acaba tornando um pouco mais cansativo. Teve alguns momentos, especialmente aí pra quem já leu a parte ali na Itália, e que começa a história dos bandidos, enfim, acaba sendo mais cansativo, assim, porque você fica esperando que os personagens apareçam e, de fato, se conectem. A parte final do livro, as partes 5 e 6, pra mim, voaram, assim, eu devorei loucamente, mas tem algumas partes ali do enredo que ficam um pouco mais cansativas. Então, não foi um livro 100% pra mim, por isso que eu considero que ele não se torna um livro preferido. Por exemplo, na minha cabeça, acabava sendo um comparativo constante Os Miseráveis, do Victor Hugo, porque é um dos meus livros preferidos, é um autor do mesmo contexto, um escritor francês que tinha esses calhamaços, livros densos e, enfim, bastante filosóficos, com vários personagens, várias coincidências o tempo todo. Só que tanto a ideia central, né, digamos, a moral da história de Os Miseráveis, como também a própria dinâmica, acaba me agradando mais, porque eu gosto muito de autores que filosofam no meio do livro, que trazem digressões, que trazem outros contextos. E o Victor Hugo é mestre em fazer isso, né? É algo que cansa muitos leitores. E o Dumas não. O Dumas é mais aventura e as coisas acontecendo e o enredo desenrolando. Não tem muita filosofia, apesar de ter um pouco sim. Então tem sim momentos que a gente para pra pensar. Tem aqui alguns momentos de discussões entre os personagens que a gente pensa muito, por exemplo, sobre a diferença entre a lei natural e a lei dos homens. Então, será que a gente sempre deve seguir à risca o que está nos códigos, o que está na lei? Ou será que alguns princípios morais não são mais importantes que isso? Ou existe talvez uma providência que determina o que vai acontecer na nossa vida ou não, são só nossas atitudes? Então tudo isso sim aparece aqui em O Conde, mas não é o narrador que vai conversar com a gente sobre isso, não vai fazer digressões sobre isso. O narrador tá muito mais ali para te contar a história mesmo. Então quem gosta mais desse ritmo, né, mais aventuresco nesses livros, talvez goste mais também de O Conde. Mas mesmo assim, né, eu senti essa quebra de ritmo em alguns momentos, como se não fosse o mesmo narrador em determinadas partes. Eu acho que uma coisa que também vale a pena comentar com quem ainda não leu esse livro é que o Edmond Dantes, ele não é exatamente um herói perfeito. Aquele herói que representa mesmo as grandes virtudes. Ele é um herói mais do tipo byroniano. E isso faz muito sentido, depois nas pesquisas eu percebi que faz muito sentido, porque tem muitas menções a Byron aqui nesse livro. Então vem essa ideia meio que do anti-herói. Esse protagonista que não necessariamente representa algo bom. Em alguns momentos ele vai ser muito falho, muito sombrio, muito implacável, às vezes falta uma empatia nesse personagem, enfim. E é algo meio incômodo também nesse sentido, porque você precisa deixar de lado, né, alguns julgamentos, digamos assim, em relação a esse protagonista. Então é um tipo de protagonista diferente, né, a depender aí das obras que você já está acostumado a ler. Então, o Dantes, ele é um personagem interessante, ele é um personagem muito inteligente, especialmente quando ele entra nessa ideia do conde, mas ele é uma pessoa que sofreu muito, e todo esse sofrimento se transforma em ressentimento, que vai alimentar essa vingança dele contra outras pessoas. Então, não é uma ideia de redenção desse personagem, no sentido de que ele vai fazer o bem, apesar de ter sofrido mal. Ele realmente quer pagar quase que na mesma moeda, e talvez ele até ultrapasse essa medida em alguns momentos. Agora, para quem ainda não leu, acho que seria um bom momento para pausar e voltar para esse vídeo depois, ou caso você não se incomode com spoiler, enfim, eu vou expor um pouco o meu incômodo com essa figura do Conde de Monte Cristo, do porquê que eu não morri de amores por esse personagem e, consequentemente, pelo livro em si também. Porque é muito comum, assim, que nas obras em que esses personagens falhos e esses anti-heróis apareçam, a gente tenha talvez uma redenção, ou pelo menos um amadurecimento, uma mudança nesse personagem, ou talvez mesmo uma consequência que esse personagem sofra por aquilo que ele fez.
E embora o Dantes ele tenha sofrido muito, e a gente entende que ele sofreu muito, em alguns momentos a gente vai se pegar torcendo por essa vingança dele contra esses personagens que causaram tanto mal, né? E são personagens que até são caracterizados de uma forma um pouco grotesca, então tem essa ideia mesmo de você criar uma raiva interna contra essas pessoas. Eu acho que em muitos momentos ele ultrapassa mesmo a medida e ele não sofre consequências diretas em relação a esses atos. Por exemplo, no caso dos Morcerf, né, que é essa família que foi formada a partir do Fernand, que se casa com a Mercedes, eles têm um filho que é o Albert, que é esse personagem que eu adorei, assim, que eu achei incrível esse personagem, e eu acho que é o mais real, assim, o mais humano dos personagens apresentados. A vingança toda do Conde vai causar o Fernand tirando a própria vida, a Mercedes perdendo tudo aquilo que ela teve na própria vida, né? Considerando que, assim, essa é a personagem que menos tem motivo pra sofrer tanto com a vingança dele, eu acho, porque ela não esperou por, sei lá, mais de 10 anos, mas ela precisava se casar, ela precisava seguir a vida também, de alguma forma, né? Enfim. E especialmente o Albert se torna um amigo do Conde, né? Eles criam ali uma relação de amizade, de uma afinidade até, e o Albert sofre imensamente com as consequências da vingança. Então, assim, existe um princípio até do direito penal, né, de que a pena não pode ultrapassar a pessoa do apenado, e nesse caso, o filho, né, do apenado, digamos, ele sofre todas as consequências possíveis. Então, eu achei, assim, um pouco pesado, e o principal é na família Villefort, né, porque causa tanto a insanidade do procurador como a morte de um de seus filhos ali, que acaba falecendo também por conta dessas estratagemas do Conde de Monte Cristo. Então eu achei que a medida passou muito e em algum momento o Conde vai se sentir um pouco assim, nossa, será que eu passei do limite? Será que eu ultrapassei a minha vingança? Será que eu deveria ter parado em algum momento? Mas eu não senti que ele estava arrependido e ele ainda considera ali sinais divinos de que ele de fato estava certo. Então ele tem um viés muito, né, nessa coisa da providência, de que ele é um procurador da providência, então ele é como se fosse um enviado de Deus para realizar tudo aquilo, e as coisas que vão acontecendo são sinais de que ele está agindo corretamente. Então é uma visão divina que vem muito dessa ideia laica também, né, secular especialmente, ali a partir da Revolução Francesa na França. Deus perde muito essa função, né, e é um Deus que não pune exatamente, mas tudo que você faz é por conta dessa providência. Você pode quase se colocar na posição divina. E eu acho que esse é o principal ponto, porque quando eu penso em outros personagens que quiseram brincar de ser Deus, esses personagens sofreram consequências nefastas. Ou esses personagens, enfim, né? Pra trazer algumas coisas aqui de outros livros e sem tentar dar spoiler aqui pra quem não leu, Crime e Castigo me faz refletir muito sobre isso, Moby Dick especialmente também, né, porque enfim é meu livro preferido, já li, reli 300 mil coisas sobre essa obra, mas são ideias também de personagens que tentam ser Deus e sofrem as consequências, sejam morais, sejam físicas, sejam sociais, enfim. E eu vejo que o Conde, ele sequer sofre a consequência de isolamento, porque ok, ele passou muitos anos na prisão, ele passou anos sozinho na prisão até conhecer o Abade Faria, ele vai perder a esposa, ele vai perder a noiva, vai perder o pai, enfim, ele vai perder muitas coisas no início do livro, por aquilo que esses personagens fizeram a ele. Mas ele também causa o mal para as pessoas e para terceiros inocentes, como é o caso do filho do Villefort, como é o caso do Albert, e ele não sofre essas consequências. Será que o sofrimento que ele teve na vida dele lá inicialmente podem justificar o que ele fez para pessoas que não tinham nada a ver com isso? Isso foi algo que me incomodou um pouco. E o final ali, o que mais me incomodou no final, na verdade, foi toda aquela história com o Maximilian, né? Que ele faz o Maximilian sofrer até o último minuto possível, achando que o amor da vida dele tinha morrido, achando que ele estava sozinho no mundo e que ele ia tirar a própria vida também. O Conde, mesmo depois de ter visto que pessoas inocentes sofreram por aquilo que ele fez, ele manipula a vida do Maximilian até o último minuto. Ele manipula a vida dos outros, ele manipula tudo que está acontecendo ao seu entorno e não tem nenhuma consequência por conta disso, né? E quando eu comparo com o Jean Valjean de Os Miseráveis, eu sinto exatamente esse contraste absurdo entre
a ideia da redenção de um personagem e de outro, né? E lembrando, estou comparando com Os Miseráveis porque é um dos meus livros preferidos da vida, eu sei que não tem nada a ver, eu sei que não é a mesma ideia, mas o Jean Valjean, ele vai sofrer muito no início, ele vai sofrer por atos de outras pessoas, ele vai ter personagens ali que vão causar o mal pra ele gratuitamente. Ao invés de buscar a vingança contra essas pessoas, ele busca fazer o bem, né? E esse bem que ele faz vai refletir em terceiros, que são terceiros inocentes, digamos. Então, eu gosto muito mais dessa ideia da redenção e eu acho uma ideia muito mais cristã. E por que eu tô falando dessa ideia cristã? Porque o Conde menciona muitas passagens bíblicas, o Conde acha que ele é um braço de Deus na Terra, ele vai mencionar a providência divina várias vezes, só que eu senti uma deturpação muito grande dessa ideia da providência, né? Então, as obras que eu mencionei, Crime e Castigo, Os Miseráveis e Moby Dick, são obras que também trazem essa ideia de obsessão, de raiva contra a sociedade, de raiva contra terceiros, de ideia de vingança, né? Só que todos esses 3 livros trazem junto uma ideia de culpa ou uma ideia de expiação. E eu não senti essa ideia em nenhum momento aqui em O Conde. É meio que uma inversão, né? Uma inversão da ordem do que aconteceu também, porque o Conde começa sofrendo e depois ele cria essa obsessão. Mas mesmo assim eu senti muita falta de algo nesse personagem que o tornasse um pouco mais humano. É quase como se ele tivesse perdido totalmente a sua humanidade quando ele se torna rico, né? Quando ele se torna o Conde. Claro que também porque ele passou anos na prisão, então tudo isso vai desumanizá-lo sim, e Jean Valjean passa também por isso na prisão. Só que em Jean Valjean a gente tem um momento em que um personagem que também tem a ideia espiritual, que é esse norte para colocar na vida dele, que no caso lá é o Bispo de Digne, né? Aqui a gente teria o Abade Faria nessa função, só que talvez um dos únicos momentos que faltou página em O Conde de Monte Cristo seja exatamente nessa relação dele com o Abade Faria, porque parece que o Abade Faria só passou a parte científica, só passou a parte do dinheiro, só passou a parte do tesouro, mas cadê o ensinamento sobre essa ideia de culpa, sobre essa ideia de redenção, sobre essa ideia de vingança, né? Especialmente porque ele era um abade. Então, eu acho que faltou um pouco essa coisa, sabe? E especialmente quando no final do livro ele meio que recebe um sinal do Abade Faria, naquele livro do Abade Faria que ele recebe, né? O sinal da providência divina de que ele estava no caminho certo. Eu achei aquilo muito bizarro depois de ele causar a morte de uma criança inocente, sabe? Isso me incomodou bastante. Até porque a própria formação da criança aqui nessa história, que é o filho ali dos Villefort, é uma criança chata, é uma criança que só incomoda, é uma criança que é colocada ali como super mimada. Tudo para o leitor não criar, assim, um momento de caramba, ele matou uma criança inocente, sabe? Não ter tanto esse peso, assim. Então isso me incomodou um pouco na construção aqui da história. Existem algumas interpretações para essa vingança e para esse sofrimento do Dantes que colocam esse final, que até é um final um pouco aberto, né? O Dantes indo embora com a Heidi, que, enfim, ele vai reconstruir a vida sem o dinheiro, sem tanto dinheiro, pelo menos, que ele tinha recebido, porque a princípio ele deixou tudo pro Maximilian, né? E ele tá indo embora com esse possível novo amor da vida dele, segundo amor da vida dele, enfim. E isso também é uma coisa do abandono, do isolamento, de que talvez esse personagem não tenha criado laço nenhum com ninguém, né? Por isso que vem mesmo essa ideia da desumanização do Conde. Eu acho que esse é um personagem que se afasta muito, assim, do realismo, ou se afasta muito mesmo de um personagem humano. É quase como se ele tivesse desumanizado totalmente, se tornado essa personalidade distinta, essas várias personalidades que ele vai adotando, né? Mas enfim, eu acho que é uma pergunta muito válida a pergunta desse livro. Se todas essas pessoas tivessem te causado tanto mal, assim, e você voltasse cheio de dinheiro, com os bolsos cheios e com toda a disposição do mundo, você ia começar a sua vida do zero ou você ia perseguir até o final todas essas pessoas, seus algozes, né? Também achei um pouco simbólico, assim, representativo, que o único que ele vai perdoar, no final das contas, é o Danglars, né? Que talvez seja, daqueles que causaram o mal pra ele, aquele que menos tinha algum motivo, exatamente, né, de causar o mal. Então, talvez seja um lampejo de redenção, um lampejo de alguma coisa positiva que o Conde teria feito ali no final,
Mas, sinceramente, não acho que isso compense todos os inocentes que sofreram a partir das vinganças do Conde. Então, acho que isso me incomodou um pouco. Mas, assim, nitidamente, é uma questão de gosto pessoal, né? É uma questão de valores, de princípios que eu tenho nas obras, que eu vejo nas obras que eu amo, como Os Miseráveis, como Moby Dick, como Crime e Castigo, que são valores inerentes aos meus princípios morais. E quando eu vejo isso espelhado numa obra clássica, numa obra com tantos personagens profundos e com tanta filosofia, aquilo ali me atrai muito, né? Então é nitidamente uma questão pessoal minha. Mas isso não tira o fato desse livro ser uma história eletrizante, uma história bem escrita, e de trazer mesmo tanta profundidade numa história que é aventuresca. Com certeza o Conde de Monte Cristo é o tipo de livro que é colocado de lado como menos profundo, como menos estudado, pelo menos na época deveria ser assim, porque é essa ideia best-seller, essa ideia de livro que você não consegue largar, assim como Dickens sofreu muito, né? Aposto que Dumas também sofreu em razão disso. E isso não é um demérito do livro, né? E é uma capacidade do autor de fazer isso, é impressionante, isso é um grande mérito, de fato, de O Conde de Monte Cristo. É uma história bem escrita, com personagens interessantíssimos, mas essa ideia central e essa moral da história do livro é o que me incomoda um pouco. Como eu disse, questão total de gosto pessoal e de aderência minha à ideia principal da obra, o que não impede de ser um grande livro, um grande clássico e um livro muito bom, muito bem escrito, né? Então a gente sempre precisa diferenciar o que esse livro me desagradou por ser uma questão talvez estética, uma questão talvez literária propriamente, que foi, no meu caso, aqueles momentos, né, aqueles capítulos que pareciam não ser narrados pela mesma pessoa, porque acaba reduzindo um pouco o ritmo, que era tão acelerado em tantos momentos, daquilo que é gosto pessoal, daquilo que é identificação do leitor com o livro, identificação do leitor com o autor, que é o que eu sinto com esses outros livros que eu mencionei e que eu não senti aqui com o Conde. De todo modo, eu continuarei lendo as obras de Dumas, ele é um escritor impressionante, e o fato de ter construído toda essa sua indústria de escrita também é impressionante, também é muito inovador. E mesmo assim ele mantém uma essência, né? Mantém esse jeito de escrever e essa forma de aguçar a curiosidade do leitor, que é interessantíssima. Por isso eu entendo muito que seja um livro marcante para muita gente, mas eu não consegui ter tanta empatia e tanta ligação assim com o Conde de Monte Cristo. Fiquei morrendo de vontade agora de ler um Byron, eu tenho aqui o Dom Juan, né? Então, quem sabe eu leia e eu entenda ainda melhor essa construção mesmo desse personagem, né? Que talvez seja algo que me incomode porque eu não tenha entendido tão bem, não tenha pegado mesmo a essência, né, dessa construção de herói baroniano, enfim. Eu quero estudar mais sobre esse assunto, quero ler mais também. Mas, enfim, essas foram as minhas impressões com o Conde de Monte Cristo. Espero que quem ama esse livro não me odeie por conta desses comentários e, enfim, como eu disse, né, é um livro ótimo, eu vou recomendar imensamente para as pessoas. Ele só não se tornou, assim, um favorito do meu coração, por questões meramente pessoais, meramente minhas. É isso, então eu espero que vocês comentem aí o que vocês acharam desses meus comentários, se vocês concordam ou discordam. Fiquem à vontade e vamos falar sobre esse livraço aqui, que será muito recomendado, não se preocupem, mas que não se tornou, então, né, esse preferido. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, inscreva-se no canal, que isso é muito importante aqui pra mim, e até o próximo vídeo.